Merci beaucoup, Monsieur le Président, de recevoir Jeune Afrique à quelques jours de votre accession à la tête à la présidence de l'Union africaine. Alors, vous allez, Monsieur le Président, commencer votre mandat avec un très lourd dossier à gérer et que d'ailleurs vous gérez déjà depuis 2022, c'est la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. J'ai entendu votre collègue, le président du Burundi, et plusieurs observateurs dire qu'ils craignent que ce conflit dégénère dans un conflit régional. Est-ce que c'est aussi votre crainte? Est-ce que c'est aussi ce que vous redoutez? De facto, eu vou me encontrar, tão logo assuma a presidência da União Africana, vou encontrar um conjunto de dossiês preocupantes que têm a ver com a segurança do nosso continente. Portanto, o nosso continente está a atravessar uma fase complicada de vários conflitos, terrorismo, mudanças inconstitucionais de regimes democráticos. E gostaria de destacar, para além deste que acaba de citar, o conflito entre a RDC e o Ruanda, outros, nomeadamente a guerra no Sudão, conflito em Moçambique, em Cabo Delgado. Mas falando especificamente deste conflito RDC-Ruanda, de facto existe o perigo de o mesmo se generalizar para os países vizinhos. Portanto, é necessário que tudo seja feito no sentido não apenas de evitar que isso aconteça, mas de regressarmos a um ponto, não diria bom, em que nos encontrávamos, mas em que vigorou pelo menos um cessar-fogo. Havia negociações aqui no quadro do chamado processo de Luanda, a nível ministerial, onde foram conseguidos importantes ganhos. A RDC considerava ou considera que a presença de tropas das forças de defesa do Ruanda em território seu é algo que é inaceitável. E nesse encontro de Luanda, do dia 14 de dezembro passado, conseguiu-se o compromisso de o Ruanda abandonar o território, retirar as suas forças do território do Congo Democrático. De igual forma, o Ruanda considera que as forças democráticas de libertação do Ruanda constituem uma ameaça à sua segurança e, a esse nível ministerial, conseguiu também, na mesma data, o compromisso por parte do governo congolês de neutralizar as FDLR. Eu creio que foram dois grandes ganhos que cada uma das partes conseguiu alcançar e que não deveríamos desperdiçá-los. Portanto, devia-se partir desta base, deste compromisso assumido ao nível dos ministros, para que os chefes de Estado dos dois países assinassem então o Acordo de Paz, de Luanda, para pôr fim a este conflito. Portanto, eu vou encontrar este dossiê e outros, e naturalmente que continuarei a empenhar, embora considere que, na minha nova condição de presidente pro tempore da União Africana, não me devo dedicar exclusivamente a um conflito. Para ser mais claro, quero dizer que devia passar o testemunho a um outro país, a um outro chefe de Estado,
para ser o medianeiro deste conflito, de formas que o presidente da União Africana se possa dedicar a este, mas também a outros conflitos. Alors, est-ce que ce président à qui vous allez passer le flambeau, ça peut être par exemple le président William Ruto? Bom, eu prefiro não citar nomes porque não será uma indicação minha. Temos que, primeiro tem que haver países e chefes de Estado que se disponibilizem para tal, tem que haver vontade e a decisão, portanto, será tomada a nível da União Africana e nunca por uma simples indicação minha. Alors, il y a une chose qui est nouvelle dans la position de l'Angola, c'est que pour la première fois, vous avez explicitement dit dans un communiqué que les troupes du Rwanda étaient en République démocratique du Congo. Vous avez demandé le départ des troupes rwandaises du Congo. C'est nouveau, ça. Não é novo, porque as próprias autoridades ruandesas publicamente admitiram a presença das suas tropas em território da República Democrática do Congo, em mais do que uma ocasião. Para além das informações que nós temos, que as Nações Unidas têm, até de números estimados de quantos soldados ruandeses estarão em território congolês, o próprio chefe de Estado ruandês, portanto, publicamente, mais do que uma vez, ele próprio admitiu, sim, que tem tropas em solo congolês. Il a dit « je ne sais pas ». To CNN, in an interview, President Kagame said, I don't know. Digo eu, quando digo disse, ao longo do tempo, não estou a me referir especificamente a uma entrevista que ele terá dado muito recentemente, estou-me a referir a um passado recente. E a delegação ministerial ruandesa, ao aceitar assumir o compromisso a esse nível ministerial, estou-me a referir, da retirada das forças de defesa do Ruanda do território congolês, está a aceitar que elas estão lá. Caso contrário, nem seria assunto de conversa. Portanto, se diz, nós aceitamos, vocês congoleses assumem o compromisso de neutralizar as FDLR e o Ruanda assume o compromisso da retirada das suas forças de defesa. Portanto, isso é tão claro quanto a água, né? Alors, il y a un autre problème. Vous avez parlé des FDLR, mais il y a autre problème. C'est le M23. Est-ce qu'il faut, selon vous, négocier avec le M23? Est-ce que le M23 fait partie de la solution? Est-ce qu'il faut parler au M23? Le gouvernement de Kinshasa considère terroriste, et le M23 est composé de Congolais. Donc, est-ce qu'il faut parler avec le M23? Négocier. Bom, o mandato que eu recebi da União Africana era para trabalhar na normalização das relações entre 12 Estados. 12 Estados, 2 países vizinhos, que devem, como regra, ter boas relações de vizinhança, de amizade, cooperação econômica, preferencialmente. Este é o mandato que eu recebi. E é sobre este mandato que eu tenho vindo a trabalhar. A nossa proposta de acordo de paz, portanto, que Angola apresentou às duas partes, assenta, portanto, na necessidade de alcançarmos este desiderato. É evidente que a questão do M23 também é para ser resolvida, só que o assunto M23 tem vindo a ser tratado no quadro de um outro processo, não do processo de Luanda, mas no chamado processo de Nairobi. As autoridades congolesas têm consciência, e nós temos-o dito,
temos aconselhado o presidente Tshisekedi da necessidade de conversar com todas as partes em conflito, incluindo o M23, uma vez que eles são cidadãos congoleses. E temos dado o exemplo do nosso próprio caso, da Angola, que teve um conflito bastante prolongado e quando chegou o momento, tivemos que dialogar com todas as partes. Dialogamos com a parte externa, portanto, o país vizinho que nos estava a agredir, que na altura era o regime do apartheid da África do Sul, dialogamos com eles. Isso levou-nos a ter que falar também até com os americanos. Assinamos os chamados Acordos de Nova Iorque, para nos entendermos com a África do Sul, mas como tínhamos um movimento, mais concretamente a UNITA, que acabava por ser parte do problema, nós tivemos de negociar internamente também com a UNITA. E este bom exemplo da Angola, portanto, tem sido reiteradas vezes lembrado ao presidente Tshisekedi de que mais tarde ou mais cedo não há como fugir a isso. Tratando-se de filhos da mesma pátria, vão ter que falar. Se falam no quadro do processo de Luanda ou no quadro do processo de Nairobi, isto é outra questão, mas em princípio o que está definido é que é no quadro du processo de Nairobi. Alors, Monsieur le Président, si vous demandez donc qu'il y ait un retrait des troupes du Rwanda, mais si les troupes du Rwanda ne se retirent pas, est-ce que vous seriez favorable à ce qu'il y ait des sanctions, puisque la République démocratique du Congo demande des sanctions contre le Rwanda? En tant que président de l'Union africaine, est-ce que vous seriez d'accord à ce qu'il y ait un établissement de sanctions? Bom, eu não sou ainda presidente da União Africana, isso vai acontecer nos próximos dias, mas antes de chegar a uma posição extrema como esta de solicitar sanções, eu creio ainda haver espaço e oportunidade de se evitar que isso possa vir a acontecer e que voltemos à mesa das conversações para, neste caso já o mais alto nível, entre os chefes de Estado dos dois países, para a conclusão, podemos assim dizer, do acordo de paz de Luanda. Alors, Monsieur le Président, on va parler un peu de l'Union africaine. Il y a un gros défi auquel vous allez devoir faire face à la tête de l'Union africaine, c'est la question du financement des programmes de l'Union africaine. Et je voudrais vous citer une phrase qu'a dite le président de la Commission, Moussa Faki Mahamat, récemment. Il a dit « Notre dépendance financière vis-à-vis de l'extérieur est insoutenable. » Insoutenable. Qu'est-ce que vous comptez faire pour améliorer cette situation? Bom, nós vamos trabalhar com as instituições financeiras internacionais, nomeadamente com o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Trabalhar igualmente sobretudo com os países do Ocidente, com os Estados Unidos da América, com a Europa, com o Japão, no sentido de conseguirmos fazer a reforma, a tão necessária reforma dessas instituições as instituições de Bretton Woods, para que passem a ter, digamos, uma forma de trato dos nossos países, que ao longo de séculos foram pilhados, foram colonizados, e, portanto, precisamos de uma espécie de compensação, um trato diferenciado, para não tornar o serviço das nossas dívidas tão pesado quanto é. Est-ce que pendant votre mandat à la tête de l'Union africaine,
vous comptez faire aboutir la revendication d'un siège permanent pour l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU. Com certeza, nós vamos nos bater por isso porque consideramos que a África está sendo injustiçada. A África, não apenas a África, mas a África está sendo injustiçada pelo facto de não ter presença e nem voz que seja determinante junto do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O atual formato está desatualizado, portanto, o atual formato colocou como membros permanentes apenas os vencedores do último conflito mundial, portanto, estou-me a referir da Segunda Guerra Mundial, são os vencedores que estão representados na condição de membros permanentes no Conselho de Segurança, só que o mundo de hoje, tanto um século depois do fim da Segunda Guerra Mundial, é um mundo completamente diferente daquele que era naquela altura. Portanto, é preciso que outras regiões do nosso planeta estejam também representados e desta forma poderem melhor defender os seus interesses. Portanto, isto é uma questão pela qual nos vamos bater. Eu recordo-me que na reunião, na cimeira Estados Unidos da América, África, que teve lugar em Washington, D.C., houve na altura a promessa dos Estados Unidos da América de ajudarem a desbloquear esta situação, esta reivindicação antiga do continente africano. Nós continuamos à espera que os Estados Unidos da América, que têm um papel determinante, portanto, não só ouça o nosso clamor, mas que dê passos concretos para que realmente isso venha a acontecer. Monsieur le Président, l'Angola est un pays membre actif de la Commission climat du bassin du Congo. Est-ce que, en tant que président de l'Union africaine, vous voulez plaider pour que les services que ce bassin du Congo rend à toute l'humanité aient une juste rémunération? Sim, não apenas por sermos parte, mas porque, de facto, esta bacia contribui de forma considerável para a melhoria do clima mundial, da luta contra as alterações climáticas, que é um tema do dia hoje em praticamente todas as conferências internacionais, uma vez que a ameaça dessas alterações climáticas é cada vez mais evidente, com danos visíveis todos os dias e em praticamente todos os continentes. Portanto, temos que levar isto muito a sério e quer o Amazonas, quer a bacia do Congo, sendo as principais, portanto, os principais pulmões do nosso planeta, enquanto presidente da União Africana, vou com certeza me bater para que o nosso contributo seja reconhecido. La suspension de l'aide américaine pendant 3 mois, qui a été décidée par l'administration Trump, va directement impacter de nombreux pays africains qui ont besoin de cette aide pour des actions de développement. Est-ce que c'est une décision que vous regrettez? Quelle est votre position par rapport à cette décision? Sim, é evidente que lamentamos que essa posição tenha sido tomada. Portanto, nós, enquanto países beneficiários dessa mesma ajuda, vamos ser penalizados. Portanto, devemos trabalhar com a administração Trump no sentido de reconsiderar a medida tomada, sempre pode ser reconsiderada, uma vez que os nossos países
necessitam bastante dessa ajuda americana que, de alguma forma, podemos considerar que faz alguma différence. Merci. Pour l'économie, maintenant, je laisse Estelle. Vous avez récemment insisté sur la nécessité de mobiliser des fonds pour enfin financer l'agriculture sur le continent. Comment concrètement vous voulez avancer sur ce sujet? Et est-ce que l'Angola, où l'agriculture ne représente que 10% du produit intérieur brut, ne doit pas montrer l'exemple? Bom, quanto à necessidade de mobilizar recursos para o desenvolvimento do continente, eu não me referi nesta entrevista concretamente ao setor agrícola. É evidente que o continente africano é um continente essencialmente agrícola, os nossos países são essencialmente agrícolas, mas nós, para darmos o salto e começarmos a falar realmente em desenvolvimento, precisamos de recursos para desenvolver infraestruturas viárias, portanto, rodoviárias, caminhos de ferro, infraestruturas energéticas, produção de energia e transportação dessa mesma energia de países que a produzam para outros países que necessitem, para darmos o salto necessário da industrialização do nosso continente. Portanto, nós temos a ambição de algum dia vermos o nosso continente, os países do nosso continente industrializados, porque de facto só a indústria desenvolve, só a indústria, ou sobretudo a indústria, dá as oportunidades de emprego de que a nossa juventude está a necessitar. Pour rester sur les thèmes économiques et se centrer sur l'Angola, la diversification de l'économie angolaise est un objectif depuis des années. A-t-elle progressé depuis votre arrivée au pouvoir en 2017? Sim, os progressos são visíveis. De 2017 para a presente data, portanto, em termos de diversificação da nossa economia, a economia não petrolífera hoje contribui mais para o produto interno bruto do nosso país do que há uns anos atrás. Mesmo assim, não estamos satisfeitos ainda, portanto, não está tudo feito. Vamos continuar a trabalhar para que esta diversificação seja cada vez mais ampla, mais profunda, até o ponto em que o produto interno bruto petrolífero passe para segundo plano. Portanto, este é a nossa meta, o nosso objetivo, fazer com que o contributo do setor petrolífero no produto interno bruto passe para segundo plano. Pour autant, l'économie reste encore très dépendante des hydrocarbures. Est-ce que vous craignez une nouvelle baisse des cours du pétrole en raison de la politique énergétique de l'administration Trump? Bom, os países não devem ter medo, os países devem estar atentos ao que se passa no mundo, aquilo que pode ter impacto na sua economia e prepararem-se para o pior. Portanto, isto é uma preocupação de todos os governos do mundo, estarem sempre preparados para o pior cenário. Portanto, nós estamos a nos preparar para este cenário. Não seria a primeira vez a acontecer. Nós já tivemos situações em que o preço do barril de petróleo esteve abaixo de $30. Sobrevivemos e não tínhamos tanta diversificação. Portanto, se voltar a acontecer, também vamos sobreviver, se calhar melhor do que antes. Não temos que ter medo. Temos é que trabalhar para contrariar, digamos, esta adversidade que pode acontecer. Pour rester sur les États-Unis,
Est-ce que le soutien américain au corridor de Lobito, qui est un grand projet lancé actuellement, vous semble mis en difficulté par les déclarations de l'administration Trump qui vient d'entrer en fonction? Nós não ouvimos nada da parte da administração Trump que diga que vai, digamos, retirar ou desistir do apoio que os Estados Unidos da América estão a dar ao desenvolvimento do projeto Corredor do Lobito. Nós não vimos nada em contrário. Portanto, partimos do princípio que, pela importância do mesmo, os Estados Unidos da América vão continuar engajados neste projeto. Esta é a nossa convicção. Pour rester sur les questions économiques, vous avez hérité d'une dette extérieure qui a absorbé l'an dernier plus du quart des recettes de l'État. Comment faire face à cette situation? Bom, nós tivemos em 2024 como serviço da dívida, portanto, a dívida versus produto interno bruto representou cerca de 75%, mas para este corrente ano contamos que ela vai baixar para cerca de 62%. Nós temos vindo a honrar de forma religiosa, como se diz, o nosso serviço da dívida. Portanto, a tendência tem sido, nos últimos anos, a de ir reduzindo cada vez mais o valor global da nossa dívida, quer da dívida externa, quer da dívida interna. Nós contamos para este ano, 2025, com relação à dívida interna, baixar em cerca de 50% do valor da dívida interna. Com relação à dívida externa, também passarmos o serviço da dívida para valores mais baixos do que aquele que aconteceu em 2024. Cette question de la dette est très liée à la Chine, puisque la Chine est à la fois votre premier partenaire commercial et aussi votre premier créancier. Près de 40% de la dette extérieure a été contractée auprès de la Chine. Est-ce que l'Angola n'est pas trop dépendant de Pékin? Et comment équilibrer les relations entre les deux pays? Bom, as relações entre Angola e a China são boas e, em princípio, não tem nada a ver com o valor da dívida. Portanto, nós contraímos a dívida China por necessidade que o país teve de reconstrução. Como sabe, quando terminou a guerra em 2002, o país estava muito destruído. Precisávamos de reconstruir, sobretudo, as infraestruturas. E infraestruturas são caras. Houve a promessa da organização de uma conferência internacional de doadores em Bruxelas, situação que nunca veio acontecer, por razões que também nunca nos foi explicado. Angola recorreu à China, que prontamente se disponibilizou a fazer os empréstimos de que Angola necessitava para a recuperação das suas infraestruturas. O valor máximo da dívida da Angola para com a China atingiu cerca de 24 mil milhões de dólares. Não é o valor atual. Portanto, nesses anos, nós conseguimos baixar para o valor atual, que cifra-se em 14,9 mil milhões de dólares. Este é o valor atual da dívida de Angola para com a China. Estamos com um serviço da dívida para com a China, concretamente, de 3,9 mil milhões de dólares o ano passado, 2024, de 3,4 mil milhões de dólares
serviço da dívida de 2024 com a China, que deverá subir ligeiramente este ano, 2025, para 3,9 mil milhões de dólares. Autre question économique, la suppression progressive des subventions au carburant a entraîné en 2023 une vague de mécontentement social qui s'est traduite par des manifestations dans le pays. Cette suppression progressive, elle se poursuit encore cette année. Mais est-ce que vous considérez que le choc est absorbé, le choc de cette réforme? Não, o choque não foi absorvido ainda porque não conseguimos ainda atingir o custo real de produção do petróleo. O valor dos combustíveis em Angola é dos mais baixos do mundo. É dos mais baixos do mundo. E é uma situação que é insustentável para qualquer governo. Para qualquer economia, não para qualquer governo, para qualquer economia. Portanto, nós vamos continuar a trabalhar no sentido de forma gradual, irmos aproximando o preço dos combustíveis ao preço justo de mercado, porque o preço dos combustíveis é um preço como qualquer outro. E os preços, regra geral, não são fixos. O preço de um par de sapatos há 10 anos atrás não é o mesmo preço de hoje. O preço da habitação até há 10 anos atrás não é o mesmo preço de hoje. Portanto, o combustível é um produto que, tanto como quaisquer outros, obedece a um conjunto de fatores. Hoje tem um preço, amanhã tem que ter outro preço. O preço não pode ser fixo e eterno, não é? Depuis votre arrivée au pouvoir en 2017, vous avez lancé une croisade contre la corruption. Avez-vous une évaluation du montant des flux qui ont été détournés au global? Bom, são uns bons 1.000 milhões de dólares. Eu não quero correr o risco de lançar um número que não seja preciso, mas os valores são muito altos. São muito altos. Devo dizer que apenas com relação a um cidadão, por decisão, portanto, por sentença do tribunal, os bens desse cidadão revertem todos a favor do Estado, portanto, bens financeiros, materiais, e esse cidadão tem, fora do país, até aqui, o que foi descoberto e comprovado, nada mais, nada menos do que 900 milhões de euros, uma só pessoa. Uma só pessoa, portanto, e há várias pessoas envolvidas nesses casos de corrupção, que estão a contas com a Justiça. Já conseguimos recuperar alguns valores. Logo no início do meu primeiro mandato, conseguimos recuperar 500 milhões que estavam num banco britânico. Conseguimos recuperar 2.000 milhões que estavam também num banco britânico. Com esses 2.000 milhões, nós podemos construir muitas infraestruturas a nível local, a nível municipal, no quadro de um programa que consideramos, ou melhor, chamamos de PIM, portanto, Plano Integrado de Intervenção dos Municípios. Portanto, fizemos escolas, unidades hospitalares, enfim, outras importantes infraestruturas sociais a nível local. Portanto, numa palavra, o valor é grande. Só nesses dois casos concretos já temos 500 milhões, 2.000 milhões e mais quase 1 bilhão. Mais 1.000 milhões. À date, et selon les derniers chiffres qui ont été communiqués, ce sont 7,6 milliards de dollars qui ont été récupérés. Est-ce que cette somme, elle n'est pas faible par rapport
à la valeur, à l'ampleur en fait des flux qui ont été détournés. De facto, este número é inferior porque nós temos a percepção de que muito mais descobertas vão ser feitas. Portanto, cada dia, quando menos esperamos, descobrem-se mais casos em paraísos fiscais. Temos tido alguma colaboração de alguns países, lamentavelmente não de todos, mas de alguns países temos tido uma boa colaboração, portanto eu acredito que esse valor ainda vai acabar por subir. Cette lutte contre la corruption a été parfois critiquée pour sa sélectivité, visant principalement la famille dos Santos et ses proches. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela? Isso é especulação alimentada pelos visados ou pessoas próximas dos visados, mas se citar os casos de entidades que estão a contas com a justiça, então diremos que a família dos Santos é composta por milhões de pessoas. Não sei se me está a entender. Agora mesmo está a decorrer um caso de corrupção na Agência Geral Tributária do Ministério das Finanças. São familiares do presidente dos Santos? Não são. O ex-ministro dos Transportes teve um processo na Justiça. É familiar do presidente dos Santos? Não é. O caso que eu acabei de citar agora, dos 900 milhões que estão na Suíça, o detentor desses recursos é familiar do presidente dos Santos, não é? Então, é uma acusação sem fundamento e que procura dizer que é uma perseguição por razões políticas. Nós não entendemos porquê. O presidente dos Santos não nos fez mal a ponto de nós perseguirmos a família. E que quando são os tribunais a ditar sentenças, as sentenças são indiscutíveis. Portanto, a única forma de se contestar a sentença de um tribunal é a parte lesada, com os seus advogados, recorrerem junto das instâncias de recurso. E as instâncias de recurso dirão se as sentenças foram justas ou não foram justas. Portanto, quem está sentado em frente a um tribunal com a toga preta, no caso de Angola é preta, não é um político, é um juiz. Não é o presidente da República que está lá sentado, não é nenhum ministro. Quem está a exercer aquela função de juiz, do júri, não é uma pessoa, é um júri. Esse júri não é composto por pessoas nomeadas por despacho, pelo Presidente da República ou por qualquer outro político. Então, as sentenças nunca são políticas, as sentenças são baseadas na justiça, no Código Penal, e já temos tido casos de suspeitos de corrupção que chegam até o tribunal e são absolvidos. Então, se foi absolvido é porque o tribunal, que é o único órgão competente em dizer se houve crime ou não houve crime, concluiu, para aquele caso concreto, de que, embora tivesse havido a suspeição, mas nada se prova. Portanto, já houve casos desses. Vous avez récemment gracié le fils de votre prédécesseur, José Filomeno dos Santos. Est-ce que sa demi-sœur Isabel dos Santos pourrait bénéficier du même pardon si elle revenait en Angola? Não me falo de casos concretos. Bom, primeiro é que o indulto só é dado a quem já foi julgado e condenado. Portanto, a resposta creio que está clara. Quem não foi julgado nem condenado, não se pode sequer falar de indulto, de perdão, de amnistia. Só é indultado, só é amnistiado quem foi julgado e condenado
e depois de cumprida uma boa parte da pena que lhe foi atribuída. Não pode ser julgado hoje e amanhã amnistiado ou indultado. E são regras universais de qualquer país démocratique du monde. Alors, Monsieur le Président, on va parler un petit peu de politique intérieure. Les prochaines élections en Angola, c'est pour 2027, donc je vais parler des précédentes, celles de 2022, qui ont été quand même des élections un peu difficiles pour le MPLA. Le MPLA a perdu beaucoup de voix, le MPLA a perdu des sièges au Parlement par rapport aux élections de 2017. À quoi est-ce que vous attribuez ce recul, ce retrait du MPLA? Bom, o MPLA não perdeu as eleições. O MPLA obteve mais de 51% de votos, no geral, e é normal que perca num município, perca numa província, mas o que conta para ser governo é o resultado definitivo, em geral, global. Portanto, o MPLA ganhou com esses mais de 51% obtidos, legitimidade suficiente para governar como se tivesse tido 75%. Não tem diferença. Você ganha com 75%, tem legitimidade para governar. Ganha com 51%, 52%, 53%, tem exatamente a mesma legitimidade. Nós temos visto, pelo mundo fora, particularmente na Europa, os mesmos que às vezes procuram insinuar que nós não ganhamos o suficiente para governar. Até insinuam que devíamos fazer coligação com o segundo classificado para podermos ter paz e governar em paz. Nos países deles, esses mesmos, nos países deles, eles governam sem sequer atingirem 30%. Com menos de 30%, eles são governo. E não admitem que alguém de fora lhes diga que você não tem legitimidade suficiente para governar. No entanto, ele nem chegou a 30%. E a diferença entre os votos que ele alcançou e o segundo classificado, às vezes é inferior a 1%. Então, eu não entendo às vezes quando se coloca este problema da perca de votos. É normal. A conjuntura de Angola de hoje não é a mesma de há 40 anos atrás. O que diriam se o MPLA continuasse a ganhar por 70%, 75%, 80%? Nós já tivemos eleições em que alcançamos 83,4% dos votos. 83%. O que é que o mundo diria se em todas as eleições o MPLA mantivesse esse nível de votação? De mais de 80%. O que é que diriam? Falariam bem ou falariam mal? Aí sim diriam que é fraude. Monsieur le Président, il y a eu aussi un recul du taux de participation. C'est important, le taux de participation. Il était de 76% en 2017. Il est de 46% en 2022. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu une perte d'adhésion de la population à la démocratie électorale? Ils n'y croient plus, peut-être? Ils ne vont plus voter. Moins, en tout cas. Senhor François Soudan, este fenômeno é universal. Este fenômeno que acaba de dizer é universal. E contra isso não há nada a fazer. É universal. Acontece em Angola, acontece em outros países africanos, acontece muito mais na Europa e nos Estados Unidos do que no nosso continente. É um fenômeno universal que está a acontecer. Bom, todo mundo tem que refletir das razões do porquê que está a acontecer e pensar o que fazer. Mas não me parece que haja alguma coisa que fazer. Só países desenvolvidos, não desenvolvidos, países ricos, países pobres, este fenômeno do elevado número de abstenção, da fraca participação no processo eleitoral
na votação é um fenômeno que é universal, não é da Angola. Président, je vais poser la question un peu différemment aussi. Le MPLA n'est pas le seul. Vous avez vu le Frelimo au Mozambique. Vous avez vu African National Congress en Afrique du Sud. Les dernières élections, tous ont reculé. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec ces partis qui sont nés pendant la lutte armée et qui maintenant ont du mal à renouveler leur offre, leur proposition vis-à-vis de la population? Est-ce qu'il n'y a pas une autocritique, une introspection à faire pour ces partis-là, issus de la lutte armée? Bom, cada que faça a sua introspeção. Mas eu repito, dizendo que as sociedades de hoje não são a mesma sociedade de há 30, 40 anos atrás. Portanto, é normal que isso aconteça. Eu vejo isso com a maior normalidade. Com a maior normalidade. Que o eleitorado dos partidos políticos seja flutuante. Não é permanente, o número não pode ser sempre o mesmo. É normal que assim seja. Se não fosse assim, é que não seria normal. Isso acontece com todos os partidos, não apenas os das lutas de libertação. Acontece com todos os partidos no mundo. Alors, Só assim se compreende que haja alternância, não é? O Partido Democrata nos Estados Unidos da América, de repente, perdeu votos a favor do outro partido, do republicano. Então, essa preocupação não é só dos nossos partidos, é universal. Juste une question, Monsieur le Président, sur la situation sécuritaire dans l'enclave de Cabinda, qui préoccupe encore des investisseurs. Est-ce que le FLEC, vous considérez ça comme un mouvement comme le M23, par exemple, c'est-à-dire mouvement politico-militaire avec qui il faut parler, négocier? Não. 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 Não, porque a FLEC não representa nenhum perigo para o território angolano e, em particular, para o território de Cabinda. E não é verdade que a situação de segurança em Cabinda desencoraja o investimento. Nós temos investimento privado em Cabinda. A petrolífera americana está em Cabinda há 70 anos. Nunca saiu. Nunca se sentiu ameaçada. Houve uma tentativa de sabotagem ainda no tempo da guerra, feita por um comando especial sul-africano. Foi o único caso de ameaça à segurança da Chevron em Cabinda. Agora mesmo está uma entidade privada a construir aquela que vai ser a única refinaria de Cabinda. Cabinda nunca teve uma refinaria de petróleo. Vai ter até o final deste ano. É investimento privado, não é investimento público. Então, não entendo do que é que me está a falar. Que a situação desencoraja o investimento privado, os investidores a investirem em Cabinda. Não, isso não é verdade. Ok. Sim, porque para ser verdade eu tinha que me apresentar factos. Eu não conheço factos. Eu não conheço factos. E a prova de que há confiança da parte dos investidores privados é que está sendo construída uma refinaria, investimento privado. Alors, Monsieur le Président, est-ce que vous me permettez de poser une question délicate? Il y a une constitution. Os políticos têm que estar preparados para todo tipo de perguntas. La Constitution, un président ne peut pas faire plus que 2 mandats successifs. Donc ce mandat, le vôtre, c'est le dernier, en principe, et il s'arrête en 2027. Est-ce vraiment ce que vous envisagez? Bom, eu não sei porque considero essa questão delicada. Para mim não é delicada. É delicada por quê? Se a Constituição diz isso, Donc, cumpra-se. ok. Se a Constituição diz isso, cumpra-se. Mas, antes de dizer cumpra-se, deixe que lhe recorde que
se haver essa intenção por parte do MPLA, essa intenção nunca é das pessoas individualmente, é dos partidos políticos. Se tivesse havido a intenção da parte do MPLA em alterar a Constituição para permitir um terceiro mandato ao Presidente da República, tê-lo-ia feito. Porque, por isso é que eu dizia, deixa-me recordá-lo. No meu primeiro mandato, por iniciativa do MPLA, que tinha maioria qualificada no Parlamento, então tinha mais de 2/3, poderia ter alterado o artigo que estabelece que só tem 2 mandatos. Teve essa possibilidade. A iniciativa de mexer na Constituição naquela altura foi nossa. Mexemos em tudo o resto, não tocamos neste quesito da limitação dos mandatos em 2. Fala-se aí muito, porque quer terceiro mandato. Tê-lo-íamos feito. Teríamos mudado ali, não haveria milagres a fazer. Ninguém conseguiria impedir que essa alteração fosse feita. Ninguém. Porque o MPLA, naquela altura, tinha a maioria qualificada de 2/3 no Parlamento. Portanto, tinha, como se costuma dizer na gíria, tinha a faca e o queijo na mão. E nós não usamos a faca para cortar o queijo na medida dos nossos interesses. Se tivesse havido esse interesse de fazer com que o Presidente da República tivesse mais que 2 mandatos. Okay. Est-ce que vous avez déjà, pour vous-même, pensé à un profil de successeur? Sim, com certeza que já. Não seria normal não fazer. Já pensei. E, em termos muito gerais, o que eu devo dizer é que o perfil do meu sucessor deve ser alguém que venha a servir o país igual ou melhor do que eu estou a fazer. Alguém que faça o que eu estou a fazer, mas de preferência que faça ainda melhor do que eu estou a fazer. Et que comptez-vous faire vous-même après 2027? Continuar a servir o país. Comment? Continuer à servir le pays. De várias formas. Servir o país não é preciso ter funções adquiridas por via de uma eleição, adquiridas por via de uma nomeação. Como patriota que sou, e enquanto tiver saúde, de certeza que vou continuar a servir o meu país da melhor forma que puder. Ok, posez la question. Falando, escrevendo, estarei a contribuir para o engrandecimento do meu país. On est 23 ans après la fin de la guerre civile en Angola. Est-ce que pour vous, la réconciliation nationale, elle est achevée? Et est-ce que l'UNITA est devenue un parti comme les autres? A reconciliação nacional é um processo contínuo que não tem data de arranque e data de fecho. Ou melhor, data de arranque teve, mas não tem data de fecho. A reconciliação é um processo que é permanente. Daqui a 50 anos ainda vamos estar a falar na reconciliação. Isso aconteceu com outros países, portanto é um processo que é contínuo. É evidente que à medida que os anos vão passando, talvez não haja tanta necessidade das pessoas falarem em reconciliação, mas ela, mesmo subtilmente, sem as pessoas darem conta, vai continuar a acontecer. E Angola não tem razões de queixa com relação a esse nosso processo. Não tem grandes razões de queixa com relação a este nosso processo de reconciliação, sobretudo pelo facto de, em 23 anos, o país não ter voltado às armas. O país não voltou à guerra. Nem tudo foi uma perfeição nesses 23 anos, mas
o simples facto do país não ter voltado às armas já é razão suficiente para nos darmos por felizes, porque também não há sociedades onde não haja, às vezes, a necessidade de alguém falar mais alto, de alguém dizer você está errado. Todas as sociedades têm coisas, algum tem sempre algo a apontar o outro, não é? Mas desde que isso não leve a extremos, sobretudo ao retomar das armas, temos que nos sentir felizes por isso. Alors, vous avez, Monsieur le Président, présenté des excuses officielles de l'État pour les victimes de la répression de la tentative de putsch de Nito Alves en 1977. Est-ce que c'est suffisant pour régler les comptes, solder les comptes du passé? São François Sudano, o pedido de desculpas não foi apenas e concretamente com relação ao 27 de maio. Portanto, a minha declaração é pública, escrita e voz e imagem. Portanto, eu pedi desculpas e o perdão dos angolanos pelas vítimas de todos os conflitos que se abateram sobre a nossa terra, o nosso povo, desde a proclamação da nossa independência. E é óbvio que, entre esses conflitos, um dos que mais visibilidade teve foi, sem sombra de dúvidas, o 27 de maio, mas não só. Houve a história das mortes desnecessárias na Jamba, em que pessoas foram atiradas para a fogueira, com público a assistir, público forçado a assistir, até obrigados a alimentar as chamas da fogueira, indo buscar lenha. Houve outras mortes de figuras tanto nacionais fora do quadro do 27 de maio. Quando digo mortes, assassínios, não é? Porque morrer, uma pessoa pode morrer de um paludismo. Não estou-me a referir a isso. Estou-me a referir a assassinatos políticos, com pendor político de figuras como Tito Xingun, João Wilson dos Santos, para citar apenas esses. Portanto, é com relação a tudo isso que eu entendi que devíamos pôr uma pedra por cima disso e começar uma nova página. A estes conflitos está ligada a necessidade de o Estado, que é a única entidade que tem essa capacidade, evidentemente que com a colaboração da sociedade civil, porque sem ela também o Estado não pode fazer tudo, encontrar-se, portanto, fazer um investimento no sentido de se localizar os restos mortais dessas mesmas vítimas dos tais diferentes conflitos. Isso leva tempo, mas está sendo feito. Começou a ser feito e está sendo feito. Já houve alguns casos de sucesso, em que o DNA das ossadas coincide com o DNA dos familiares mais diretos. Esses restos mortais, essas ossadas foram entregues às famílias, realizaram-se funerais condignos, as famílias sentiram-se aliviadas, só que o número é tão grande que o Estado não pode parar. Portanto, esse trabalho da Civicop, que é a comissão que foi constituída para tratar deste assunto, tem que ter continuidade e está a continuar a trabalhar. Das informações que tenho, creio que muito brevemente mais ossadas serão entregues a familiares de algumas das vítimas. Alors, il y a bientôt 50 ans, le 11 novembre 1975, l'Angola proclamait son indépendance. Est-ce que vous-même, président João Lourenço, vous vous souvenez de ce que vous faisiez ce jour-là? Comment vous avez vécu vous-même ce jour-là? Vous étiez où?
Et comment vous avez vécu cette journée historique? Bom, eu passei o dia, a transição do dia 10 para o dia 11 de novembro de 1975, na província de Cabinda, numa unidade militar. Portanto, é onde eu me encontrava e na altura estávamos a enfrentar a ameaça de uma invasão externa a partir do território do então Congo, do então Zaire, hoje República Democrática do Congo. Portanto, a ameaça foi não apenas aqui na periferia de Luanda, em que os invasores chegaram até Kifangondo, onde foram aniquilados e tiveram que recuar, como na província de Cabinda também. Houve pelo menos 2 tentativas, uma pelo sul, pela fronteira do Iema, onde nós estávamos, onde a nossa unidade estava, e enfrentou o avanço das tropas de Mobutu, como também pela parte leste de Cabinda, em direção a Subantando, onde também foram aniquilados e tiveram que recuar. No caso concreto no caso de Luanda, Kifangondo está aqui muito próximo de Luanda. No caso de Cabinda, a fronteira do Iema está a apenas 29 quilômetros da cidade. Portanto, está ainda mais próximo do que Kifangondo com relação a Luanda. Portanto, em qualquer um dos casos era uma questão de ganhar ou ganhar, não se podia perder, porque as distâncias eram demasiadamente curtas. Portanto, se não se travam os invasores em Kifangondo, facilmente chegavam a Luanda. Se não se travam os invasores ali na fronteira do Iema, do Ntó, fácil e rapidamente chegariam à cidade de Cabinda. Alors, beaucoup de nos lecteurs ont oublié, ou ne vous connaissent pas très bien, et ils ont oublié que vous êtes aussi un militaire, vous êtes aussi un général. Vous avez combattu donc au Cabinda contre l'armée zaïroise, les phases de Mobutu, et vous avez aussi, je crois, combattu dans les années 1980 dans le centre de l'Angola, cette fois-ci contre l'UNITA, c'est ça? Sim, o combate contra a UNITA foi permanente até 2002. Portanto, eu era militar na altura, tive um período, um interregno de 4 anos em que estive na cidade de Moscovo, numa academia militar, a me formar militarmente, mas regressado de lá, fui enviado para a Frente Centro, no posto de comando da Frente Centro, onde fiquei pouco tempo e rapidamente chamado para exercer as funções de governador da província de Mochico, continuando a ser militar, obviamente, mas eu desempenhava a função de governador. Bom, e a partir daí fui sendo puxado, digamos, para funções mais políticas do que propriamente, digamos, operacionais. Portanto, fiquei 3 anos no Mochico como governador, 3 anos em Benguela também como governador. Voltei de novo para a direção das Forças Armadas, das FAPLA, onde assumi a função de chefe da direção política nacional das FAPLA. Portanto, digamos que era o braço político do Exército, onde também fiquei pouco tempo. Fui imediatamente puxado para a direção do partido e aí, tanto como secretário para a informação primeiro, depois secretário-geral do partido, primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional. Bom, a minha vida esteve sempre repartida entre funções militares, funções políticas,
Mais vous vous considérez toujours comme un militaire? Parce qu'on dit que quand on porte une fois l'uniforme, on le Sim, com porte pour la vie. certeza. Sim, com certeza que somos. Com certeza que me considero. Militaire. Bom, é verdade que General. ainda fui ministro da Defesa durante 3 anos. Essa foi a minha última função antes de concorrer a Presidente da República. Alors, sur votre page Wikipédia, il y a 2 loisirs qui sont signalés pour vous, que vous vous reconnaissez. D'abord, équitation, hippisme, et les échecs, chess. Est-ce que c'est toujours vrai? Sim, com certeza. Só que, pronto, a equitação não se pode fazer no palácio. Então, é muito mais difícil. Xadrez ainda jogo, mas também o xadrez exige tempo. Oui. E um dos grandes inimigos desta função de Presidente da República é o tempo, é gerir o tempo. Como gerir o tempo? O tempo é sempre escasso. É sempre escasso. Então, La politique, c'est un jeu d'échecs, non? sim, ela em si é. Sim, com certeza. Il y a beaucoup de... Sim, Ça se ressemble. são da mesma família. Monsieur le Président, ça va être la dernière question. Vous allez être le premier chef d'État angolais à présider l'Union africaine, puisque même à l'époque de l'organisation de l'unité africaine, il n'y a pas eu de président angolais. Pour vous, c'est un motif de fierté, je pense, et aussi un motif d'interrogation. Est-ce que vous serez le président qui a réussi à redonner efficacité et crédibilité à l'Union africaine? Le challenge était énorme. Não se pode chegar a essa conclusão quando eu nem sequer ainda assumi, não é? Portanto, esta análise, esse julgamento, podemos assim dizer, positivo ou negativo, só deve ser feito daqui a um ano, quando eu deixar de ser presidente temporário da União Africana. Portanto, eu acho que é cedo. Que constitui para mim um motivo de orgulho, obviamente que sim, que constitui, mas a presidência da República dos países tem dessas coisas. A conjuntura, se calhar, não permitiu que os meus antecessores tivessem assumido este posto. O presidente Agostinho Neto esteve pouco tempo, lamentavelmente faleceu muito cedo. O presidente José Eduardo dos Santos teve que, ao longo de muitos anos, enfrentar a agressão externa a Angola, portanto, a agressão sul-africana e mesmo o conflito interno com a UNITA. Portanto, não podemos dizer que eu sou melhor que os outros por isso, não. Eles fizeram a parte deles, cada um, na época em que desempenharam as funções do Presidente da República. E, portanto, isso não é para se comparar porque que só hoje é que Angola assume. Bom, algum dia tinha que ser, calhou que vai ser agora durante o meu mandato do Presidente da República de Angola. E vamos procurar fazer o nosso melhor, não por Angola só, mas sobretudo pelo continente. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cet entretien. Merci. Muito obrigado.